Fala galera do canal A Hora do Nocaute. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre os resultados ali das duas lutas principais do UFC Paris ali, a luta do Maurício Ruff e a luta do Caio Borralho. Conversar um pouco sobre os resultados, sobre o que eu penso do momento da Fighting Nerds, né? Se era uma academia que só era hype ou se eles realmente são bons, ainda tem para onde crescer, só foi um tropeço ali na caminhada deles. Vou expor toda a minha opinião aí nessa resenha, mas antes eu peço para que vocês deixem o like no vídeo, comentem aí o que vocês acharam aí dos resultados, se vocês ficaram surpresos, para quem vocês estavam torcendo, né? E também digam o que vocês acham, né? Se a Fighting Nerds era só hype e agora acabou o hype deles, ou se vocês acham que a derrota faz parte aí da trajetória aí de todo atleta, de toda a equipe, e que eles vão se recuperar e vão voltar dessas derrotas. E não se esqueçam de se inscrever no canal, é claro, ativar o sininho para acompanhar os conteúdos aí do canal e compartilhar um vídeo aí com um amigo para a gente deixar uma base mais forte, uma comunidade maior aqui para a gente discutir sobre o UFC. Fechado? Então, bora para a resenha. Eu vou começar falando sobre a luta do Ruff. Ela foi a luta co-principal do evento. E eu devo dizer que eu fiquei um pouco surpreso. Acho que todo mundo, sendo sincero, né, ficou, porque o Ruff realmente tinha muito hype em cima dele, e muita expectativa em cima dele, por resultados, por uma escalonada rápida dele ali dentro da divisão. E tanto que ele mesmo, né, falava de mais 2 rodadas, tipo, está já disputando cinturão. Então, para você ver que também isso também chegou nele. Eu não tô falando que o lutador não tem que ter confiança no seu trabalho, é claro que tem que ter. É muito importante, né? Um lutador sem confiança é muito difícil que um lutador sem confiança vá performar bem, que vá conseguir resultados bons. Então você tem que ter confiança. E nessa parte o Ruff está completamente certo em confiar no seu jogo, em confiar no seu talento, confiar na sua qualidade, confiar no seu trabalho. Mas a gente tem que ter equilíbrio, né? A gente tem que ter essa confiança, mas a gente também tem que trabalhar com a realidade também e entender, principalmente, né, no nível do UFC, que um top 15 de qualquer categoria, por exemplo, não é para todo mundo. Isso é para poucos. É muito difícil você entrar no ranking. A galera pensa, a galera que acompanha só, às vezes ou nunca nem praticou uma arte marcial, acha que é tranquilo, né? Sabe, você entrar num top 15. Não são níveis e níveis. Já existe uma disparidade de nível num atleta amador com um profissional. Já existe uma grande disparidade. E aí também existe uma certa disparidade de um lutador que está ali fora do ranking para um que já está dentro de um top 15. E até mesmo existe uma diferença de um top 5 para a galera de meio de tabela. Cara, existem muitos níveis nesse esporte. E é um esporte difícil, é um esporte cruel. E, para mim, isso tinha que ser levado em consideração também pelo Ruff. Porque o Benoit Saint-Denis, apesar de estar numa fase ali que ele teve 2 derrotas pesadas ali, né? Que ele foi nocauteado pelo Poirier e tomou aquele amasso do Moicano também no ano passado. Ele também é um lutador bom. Ele é um top 15. Ele tem um wrestling muito bom. Inclusive, isso ficou extremamente claro nessa luta. A gente pôde ver a qualidade dele. E ele tem um striking ali decente, que ele consegue se defender, que ele consegue atacar minimamente bem. O que pra mim é um defeito do jogo dele é que muitas vezes ele se afoba um pouco. É um cara que ali vê vermelho, vai pra cima ali. Faz aquele jogo de afobar ali mesmo, sabe, de prender o adversário dentro desse caos, vai pra cima, tenta afogar o adversário dentro dessa estratégia, dentro desse ritmo, e às vezes ele acaba até cansando muito rápido dentro das lutas dele, porque ele impõe tanto essa pressão, tanto esse sufoco, sabe, na luta dele,
que ele cansa. E isso aconteceu quando ele enfrentou o Poirier, por exemplo. Ele fez um bom primeiro round, ganhou o primeiro round, mas no segundo round ele estava morto já. E aí, você cansado, você sem gás, você não consegue se defender de maneira nenhuma. E aí o Poirier vai lá e nocauteia ele. Porém, o Ruff não conseguiu nada para parar esse jogo dele. O Benoit Saint-Denis conseguiu, se eu não me engano, colocar ele 2, 3 vezes para baixo, né? E o Ruff não teve defesa. E ainda para mim o que foi um pouco preocupante foi a parte de chão mesmo. O Ruff cedia muito a montada muito fácil, cedia as costas muito fácil. E para um cara do nível do Benoit Saint-Denis, com o nível de grappling que ele tem, é muito perigoso. E o resultado foi como foi. Então, para mim, eu vejo uma deficiência no jogo de grappling do Ruff, né? E aí a gente foi um pouco pego de surpresa, né? Porque quando ele lutou no Contender Series, ele enfrentou um daguestanês, que agora não me lembro o nome, que também ficou tentando aplicar quedas nele e tudo mais. Ele defendeu super bem e também tinha uma conversa de que ele tinha a melhor defesa de quedas da Fighting Nerds. Então a gente tava com uma expectativa que ele fosse conseguir parar esse jogo de abafa do Saint-Denis e conectar ali ao longo da luta o seu jogo de striking. Porém, em poucos momentos ele conseguiu conectar seus golpes, até jogou alguns golpes perigosos, né? Algumas joelhadas ali, quase passaram bem perto de pegar no rosto do Saint-Denis, mas não foi suficiente. E é por isso que, por exemplo, a gente estava falando lá sobre o Ruff, de disputar cinturão, de ser desafiante a enfrentar o Topuria e a galera ali em cima da categoria. Eu falei aqui, eu tenho expectativa nele e ainda tenho. Acredito que ele pode voltar para a academia, treinar, melhorar as deficiências do jogo dele, evoluir, assimilar essa derrota e voltar a vencer, voltar mais forte. Eu acho que ele pode fazer isso. Muitos lutadores já tiveram derrotas aí no meio do caminho e se tornaram campeões. Eu acredito muito que ele tem talento e ele tem capacidade para isso. Mas quando eu falei sobre essa conversa dele já estar ali disputando com os melhores da categoria e até, quem sabe, o cinturão, nesse momento eu falei que era cedo demais para dizer se ele tinha essa capacidade. Porque ele não tinha sido testado ainda com os melhores da categoria e nem com o top 15. A maior vitória da carreira dele foi contra o Bobby Green, que é um veterano já, que já vem sofrendo derrotas duras, entendeu? Não desmerecendo os resultados dele. Foram resultados bons, resultados expressivos e performances boas. Porém, a gente tem que ter cautela quando a gente vai falar desse nível de enfrentamento. Porque isso faz muita diferença. A gente tem que esperar, sabe? É passo a passo e ver como o lutador vai reagir em dadas as circunstâncias, em certos níveis que ele vai encarar de adversário. Entendeu? A gente vê que o Ruff ali, eu até acho que ele tem capacidade sim, já de talvez já estar num top 15, porque ele realmente ali, da galera que tá fora do ranking ali, ele massacrou, mas a gente vê que talvez ainda é muito cedo para colocar ele nessa conversa aí de cinturão e tudo mais. Eu acho que isso vai levar um tempo ainda, ele vai precisar evoluir em alguns quesitos e conseguir alguns resultados aí a favor dele, para ele novamente começar a se recuperar, subir no ranking, se testar contra adversários mais difíceis, né? E ele vai precisar realmente desse caminho e vai precisar melhorar as deficiências dele, porque a gente sabe que dentro da categoria a gente tem Matheus Gamrot, que é um ótimo wrestler, a gente tem o Tsarukian, que é um ótimo wrestler, o Makhachev não tá ali nesse momento, mas, né, se voltar para a categoria dos leves, é muito difícil também enfrentar ele, e, inclusive, né, o Ruff deu, né, aquela declaração lá que se ele quisesse lutar feio, ele lutaria só sambo, acabou ficando feio, né, o que ele disse por causa do resultado, né, e o Makhachev falou, né, que ele precisa falar menos e treinar mais, que essa é a chave para o sucesso, e falou que ele tem zero nível de grappling. Então agora é aguentar também essa devolutiva aí, né, da galera, aí a galera vai pesar mesmo, né, a gente sabe que ele falou isso também um pouco para se promover, mas a galera vai atacar ele dessa maneira e é saber ter a cabeça no lugar, entender isso e buscar o seu retorno e, como eu disse, melhorar esses aspectos que precisam ser melhorados e não perder a confiança no seu trabalho, porque ele realmente é bom e tem capacidade de dar a volta por cima.
Agora, falando da luta principal, o Imavov e o Caio, para mim, resultado justíssimo. Para mim, o Imavov estava sempre, na minha percepção, um passo à frente do Caio. O Caio geralmente no striking dele, ele é um cara que joga ali na média e longa distância. E o Imavov não deu esse espaço para ele, o Imavov pressionou ele o tempo todo. O Imavov, como eu disse, parecia sempre estar 1, 2 passos na frente. Caio fazia algum movimento ali para entrar ali, soco, o Imavov saía e já voltava, já batendo junto, impondo esse jogo, não deixando o Caio se sentir confortável. E para mim foi uma grande performance do Imavov. E para mim não é nenhum demérito do Caio perder pro Imavov, até porque o Imavov é o número 2 do mundo. E, pô, é o mais alto nível da categoria. Então, são derrotas que acontecem. E, além disso, o Caio e também o Ruff estavam no quintal, né, desses atletas, né? Então, a torcida francesa fez muita pressão, especialmente contra os brasileiros. E torceram muito ali, empurraram muito ali os atletas locais ali, incentivaram muito para que eles vencessem, buscassem o resultado que eles tiveram e fez muita diferença isso também, é inegável, cara. A atmosfera estava muito boa para os franceses e o Mavov foi um cara que aproveitou isso, venceu bem. Não sei se ele vai ser o próximo desafiante, ele falou que quer lutar pelo cinturão, mas que ainda, né, vai esperar ainda para ver o que vai acontecer, tem outros resultados e tudo mais. Parece que não sei se ele quer tanto enfrentar o Chimaev, porque a gente sabe que é duro enfrentar o Chimaev, e eu, sendo sincero, não vejo ninguém vencendo o Chimaev nesse momento na categoria. Mas o Imavov pode ser, sim, ainda um desafiante. Também tudo vai depender muito do resultado e das performances ali de Flo Fernandes e o Renier de Ridder. Então, o Imavov tá na briga, tá na corrida aí e logo deve disputar esse cinturão. E merecidamente, né? Ele tem vitórias expressivas aí na categoria, como eu falei, né, agora venceu o Caio, venceu bem. Também venceu a Adesanya no começo do ano. Então acho que o Imavov tá caminhando aí a passos largos aí para conseguir sua disputa de cinturão. Enquanto ao Caio, eu acho que a performance dele foi um pouco contida, né? Ele até falou que faltou adrenalina ali para ele ali ter esse senso de urgência ali de, sabe, impor mais ritmo na luta ali, faltou isso para ele. Há rumores que ele estava doente indo para a luta, né? Até o Sean Strickland, que treinou com ele recentemente, falou, teve uma conversa com ele lá e que ele falou que ele não estava conseguindo treinar direito ali por conta do corte de peso ali que ele teve que fazer para ser o reserva oficial de Duplessis e Chimaev. E depois de 2 semanas já teve que bater peso de novo para enfrentar o Imavov. Então eu acho que essas coisas assim com certeza influenciaram, né, na performance dele. E cara, eu acho que agora tentar descansar um pouco, na minha visão, para ele. Eu acho ele um cara muito bom, muito inteligente, tem um QI de luta muito legal. Acho que também é outro cara que tem muito aí para apresentar ainda e tem grandes chances de dar a volta por cima. Tem lutas interessantes para ele fazer na categoria. Já está se desenvolvendo ali uma rivalidade ali entre ele e o Borrachinha, né? O Borrachinha falando bastante ali na internet, né? Tá até tendo briga com o Jean Silva, né? E talvez seja uma opção, até porque o Borrachinha falou que talvez o Chara, que ia enfrentar ele no UFC Qatar no mês de novembro, talvez não lute. E parece que o motivo disso é que ele fez uma cirurgia no nariz, né? Não sei se vocês se lembram, mas ele quebrou o nariz na luta contra o Borriô lá no UFC Fight Night de Abu Dhabi. E ele passou por um processo cirúrgico, né? E talvez ele não tenha tempo para se recuperar e fazer o camping dele para participar dessa luta. Então talvez Caio e Borrachinha possam lutar. O Brendan Allen já desafiou o Caio falou que aceitaria. O Caio até falou que gostaria de lutar ou em novembro no Madison Square Garden, no pay-per-view, se eu não me engano, acho que é o UFC 322. E falou também que aceitaria lutar em dezembro na T-Mobile Arena, no UFC 323, que fecha o ano, em Las Vegas. Então é isso, tem muitas opções para ele. Eu acho que ele tem que dar um descanso agora pro corpo. Acho que para mim dezembro, na minha visão, seria o ideal para ele.
Provavelmente não tá vindo de nenhuma lesão séria dessa luta, nem nada do tipo. Mas eu acho que é um descansar um pouco o corpo agora para se recuperar do que foi machucado ali nesse combate. Recuperar o corpo também nesses dois cortes de peso. O corte de peso é uma coisa complicada ali, que exige bastante fisicamente. Se ele realmente estava doente, se recuperar disso. E também para ter tempo também de estudar essa performance, estudar onde ele errou, onde ele pode melhorar, para voltar mais forte. E com uma vitória, com certeza, ele volta para a briga aí, volta a entrar na conversa aí de um contender ali por talvez um ano que vem ou no outro ali para disputar cinturão também. Ele tem qualidade e total capacidade para isso. Então é isso, gente. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, comentem aí o que vocês acharam aí dessas duas lutas especificamente, aí o que vocês estão achando da Fighting Nerds. E também vou trazer um vídeo aí de análise aí para quem vai minha torcida e para quem vai o meu palpite de vitória aí para amanhã entre Diego Lopes e Jean Silva. Fechado? Tamo junto e até a próxima.